que a Daniela. Na Daniela. Verdade. Mas já assisti a palestra dela, gostei muito. Eu falei assim, eu preciso convidar a Daniela para estar na conferência comigo, porque ela é uma bênção, né? Eu tenho certeza que tudo que ela vir a falar aqui para a gente vai ser precioso demais para o nosso aprendizado ministerial. Daniela, seja bem-vinda. Boa tarde, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Boa tarde, Monique. Boa tarde a cada um que está aí participando. Eu falei com a Monique um pouquinho antes e eu estou muito feliz de estar aqui participando. Admiro muito o trabalho da Monique. A minha filha Débora também admira muito. E é uma grande alegria poder estar aqui, né? Que Deus possa estar fazendo que essa seja uma conversa de troca de conhecimentos, né? Que possamos estar trocando um pouquinho daquilo que Deus coloca no nosso coração, daquilo que a gente vai se esforçando para aprender todos os dias. Tá bom, Monique? Amém. Daniela, explica aí um pouquinho, né, a questão. Gente, a Daniela, olha só que bênção, né? Deus, ele é maravilhoso, ele vai colocando no coração dos nossos palestrantes, assim, entendeu? Eu fico assim, obrigada, Deus, né? Muito bom. A Daniela, ela ofereceu, né, aí dois sorteios, não é isso? Entendi certo? Isso. Dois sorteios. Explica melhor como que vai ser, o que você está oferecendo. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou administradora, sou psicopedagoga e sou educadora parental em disciplina positiva. E como educadora parental, eu faço atendimento para os pais. Eu estava ouvindo a fala da Monique falando que você, como líder, né, como professor da escola dominical, você precisa saber lidar com os pais das crianças. E a educação parental é para isso, para você orientar os pais das crianças, orientar os professores da escola dominical. E eu faço atendimentos online, presencial, e eu vou estar sorteando 2 pessoas que vão poder estar tendo esse atendimento gratuito, tá? Durante 1 hora. O atendimento é online, então em qualquer lugar que você morar, a gente vai poder fazer o atendimento sem problemas. E eu vou ficar muito feliz. Amém. Glória a Deus. Eu acho que até eu vou entrar nesse sorteio. Falando, hein? Eu acho que eu vou entrar também, vou fazer igual palestrante ontem. Ontem, Márcio, quem tem a palestra aí do Márcio, assiste, que foi bom demais. O Márcio, no final, ele deu também uma vaga para um curso dele. Aí, no final, eu fui sortear o curso de liderança, ele começou a comentar aqui, eu quero. A gente quer também, né? Sorteio a gente sempre gosta. Eu falei assim, gente, até ele está aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, como são 2, né? Eu vou estar sorteando no final dessa palestra. Tá. Aqueles que estiverem assim, conectados com a gente até mais ou menos mais 5h15, eu vou estar fazendo aí esses 2 sorteios para o curso da Daniela. Hoje eu não vou sortear para o curso de liderança, já tem sorteio da Daniela, o curso de liderança é só para amanhã, tá bom? E, Daniela, muito obrigada, tá, por você ter aceitado. Amém. E ter disponibilizado estar aqui. Eu sei que domingo é um dia mega corrido. O meu é muito corrido. A igreja, né? EBD de manhã, culto à noite, família. Né? Bastante coisa. Mas glória a Deus, porque Ele separou esse tempo, né? Esse tempo disponível para você, né? Que você está se dedicando aqui a estar conosco. Então, que seja uma bênção esse momento que nós teremos aqui. Mais uma vez, obrigada, tá? Eu que agradeço muito. Para começar, gostaria de estar orando por você, tá bom? Por todos que estão aqui nos assistindo. Querido Deus, maravilhoso, ó Pai, Senhor, muito obrigada, Deus, por esse dia, Senhor, muito obrigada, Pai, por essa semana de conferência que nós tivemos, ó Deus. Obrigada, Senhor, por todos os palestrantes que passaram por essa conferência, Pai, abençoe a vida de cada um deles, Senhor, renova as tuas forças, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor abençoe, ó Deus, todos os participantes, ó Pai, que estão aqui na página assistindo, interagindo com a conferência. Ó Deus, abençoe a cada um, Senhor, aqueles que têm feito tanto esforço para estar assistindo, ó Pai, estando conosco nesse dia, Senhor.
Ó Deus, que o Senhor abençoe, ó Deus, a saúde de todos, Senhor, a família, Senhor, o ministério, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Assim também como te pedimos, ó Deus, pela vida da Daniela, Senhor, que está aqui conosco nessa tarde. Obrigada, Senhor, pela vida da sua filha, da sua serva. Ó Deus, que o Senhor abençoe todos os projetos dela, Senhor, o teu lindo ministério, Senhor. Ó Pai, a tua família, Deus. Ó Pai, que o Senhor abençoe, ó Deus, a Daniela nesse momento, poderosamente, Pai, nesse tempo que nós teremos aqui. Ó Pai, que tudo que venha a ser falado, Senhor, ó Pai, seja para a honra e glória do teu nome, Senhor, sempre, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Vou te deixar aqui à vontade. Agora Deus te abençoe nesse momento. Amém. Olá, né? Boa tarde aí para quem está aí nos assistindo agora ou vai rever essa palestra depois. Eu queria começar dizendo que, me apresentando mais uma vez, sou Daniela Mendonça, sou da Igreja Batista Central em Laranjal, sou professora da Escola Dominical de Adolescentes. E eu comecei, uma coisa que eu queria dizer para vocês que é muito importante, eu aceitei Jesus quando eu era criança, e minha família era espírita, minha mãe não gostava que eu fosse para a igreja, eu fui com uma vizinha que me chamou para uma série de conferências na Igreja Batista. E eu amei Jesus naqueles dias, entreguei minha vida para Jesus quando era criança, e isso foi fundamental para a minha vida. Por que eu estou falando isso para vocês? Para que a gente entenda a importância da professora da escola dominical, a importância do trabalho com as crianças. Porque eu aceitei Jesus quando era criança e na adolescência, devido à família não ser cristã e outras coisas, eu não estava em comunhão com a igreja. Tive que me afastar, mas eu nunca deixei de estar perto de Deus. Eu tive oportunidade na adolescência de uso de drogas, de bebida, de prostituição e de outras coisas, e nada deixou eu tocar nessas coisas. Por quê? Porque dentro de mim, eu tinha aceitado Jesus, dentro de mim eu aprendi na igreja, e sabe onde eu aprendi? Na escola dominical. Porque todo domingo, essa minha vizinha me chamava, minha mãe deixava eu ir com essa vizinha, porque era muito amiga dela, ir para a escola dominical. E na escola dominical, quando eu era criança, eu aprendi as coisas que Deus se agradava e as coisas que Deus não se agradava. E na decorrência da adolescência, mesmo eu não estando presente, né, indo aos cultos, indo à igreja, eu tinha isso plantado dentro do meu coração. Então, gente, é muito importante. Deus escolheu você. Se você está hoje aqui, nessa tarde, né, participando dessa conferência linda, onde a gente está aprendendo o que é a escola dominical, é porque um dia eu ouvi do pastor Jean, numa palestra dele, ele falando uma coisa super importante, eu aprendi com ele, que se você está participando dessa conferência, se você é professor da escola dominical, ou se você sente esse desejo, mas ainda não tomou a atitude de ser, Deus escolheu você. Deus escolheu você, desde que você estava no ventre da sua mãe. Deus escolheu você lá, mesmo quando você estava conectada lá com sua mãe, cordão umbilical. Deus escolheu você. Então, não joga fora essa oportunidade que Deus deu para você, de você ser um professor da escola dominical. E quando eu estava com meus 18 anos, eu voltei para a comunhão da igreja e eu fui convidada para ser professora da escola dominical, da classe dos juniores. Normalmente, as classes dos juniores e a classe do adolescente sempre falta professor. E eu aceitei. E, gente, eu amo ser professora da escola dominical. Hoje eu tenho 44 anos. Desde os 18 anos, eu sou professora da escola dominical. E eu amo ser professora da escola dominical. E hoje a gente vai estar falando sobre disciplina na escola dominical. Como utilizar a disciplina na escola dominical. A dúvida dos professores é o que eu faço, né, quando o aluno não fica quieto, quando o aluno não presta atenção, quando o aluno não quer ler a Bíblia, quando o aluno não quer orar.
e a gente fica com essa dúvida, como agir? Primeiro eu queria falar para vocês sobre a palavra disciplina. Disciplina, ela vem a origem dela é do latim, da palavra discípulos, que quer dizer instruir. E quer dizer que você está ensinando, passando o ensinamento para o discípulo, para ele aprender com o mestre. Então, na verdade, disciplina é você fazer discípulos. É o que o nosso Jesus fazia quando estava aqui nessa terra. Ele fazia discípulos. E nós, como professores da escola dominical, também precisamos fazer discípulos. As pessoas confundem discípulos, né, com rigidez. Não, disciplina é você instruir, é você ensinar ali o outro a aprender com você. E uma coisa super importante, falando da disciplina, eu conheci a disciplina positiva com o intuito de conseguir falar para os pais, como psicopedagoga e como professora na escola dominical, eu via que eu precisava ajudar os pais. E eu encontrei na disciplina positiva uma forma de ajudar os pais, porque a disciplina positiva, ela é uma abordagem que ela ajuda você a lidar com o comportamento desafiador do seu filho ou do seu aluno, de uma forma que você vai resolver o problema naquela hora, mas você vai desenvolver ali no seu aluno, no seu filho, habilidades socioemocionais. Você vai desenvolver nele cooperação, disciplina, você vai desenvolver autogestão, empatia, são a capacidade de resolver problemas, tá? E isso é super importante. A gente vem de uma educação mais antiga, muito rígida, muito punitiva. Eu vou focar assim na parte da escola. A gente deve ter alguém aí que teve aula e que a professora usava, né, a palmatória para bater na mão, batia com a régua, e que isso era natural. Então, nós vemos de uma educação com uma abordagem muito rígida. Em casa também, eram os pais mais rígidos, batiam mais, castigavam mais, humilhavam mais. E daí, então, a gente veio por uma geração que passou por tudo isso e resolveu ser uma geração permissiva demais. Pais permissivos demais, professores permissivos demais. Principalmente na escola, se perdeu aquele respeito que se tinha pelo professor, porque os próprios pais, eles não ensinam esse respeito, né, para os filhos. Antigamente você chamava um pai na escola e falava que o filho fez alguma coisa, o pai queria saber o que aconteceu, dava razão à professora, lá o professor. Hoje, quando você chama, né, um pai para falar sobre alguma coisa sobre um filho na escola secular, que eu estou falando, ele dá razão para o filho, né? E de repente até maltrata a professora. Porque nós vemos agora uma geração de pais permissivos. E eu quero dizer para vocês que hoje as pesquisas mostram que a punição, ela resolve, mas resolve naquele momento, naquela hora, mas deixa as marcas no coração. Você vai dizer assim para mim: Daniela, eu fui criada com muita punição, eu fui criada apanhando. Eu também apanhava de vara de roseira, com espinho, olha. Sabe para quê? Para não ir para a rua. E eu amo rua até hoje. Resolveu só naquele momento. Então, mas aí você fala: eu cresci. Eu também cresci. Mas o que ficou marcado no seu coração? Quando você sofria uma punição, como você se sentia? E uma outra coisa é a permissividade. Aqueles pais ou professores que deixam os alunos fazerem tudo, os filhos fazerem tudo. Isso também não é uma forma legal de se educar, não é uma forma legal de se disciplinar. E aí eu conheci a disciplina positiva, que ela é uma abordagem que ela usa gentileza e firmeza ao mesmo tempo. E eu falei: gente, isso deve ser bom, porque se o que eu estou usando até agora não está funcionando, vou experimentar. A gente, às vezes, faz tantos cursos, como a Monique estava falando, a gente precisa se preparar, a gente precisa estudar. E, às vezes, não tem curso para pai e para mãe.
E a disciplina positiva, ela veio para isso, para orientar. E o que é essa tal disciplina positiva que a Daniela está falando? A disciplina positiva, ela surgiu em 1980, esse nome, com a doutora Jane Nelson, nos Estados Unidos, mas Alfred Adler, que é onde se é baseado os critérios, os conceitos da disciplina positiva, ele estivesse vivo, ele teria 150 anos. O Alfred Adler, ele era um médico psiquiatra que morava em Viena, e ele era judeu. E ele ficou muito famoso, não só pelos atendimentos dele, mas mais famoso ainda pelas pregações que ele fazia nas praças públicas. E a disciplina positiva, ela tem muito do que nós conhecemos aqui na palavra de Deus. E isso que me encantou realmente na disciplina positiva, porque é uma forma da gente conhecer a disciplina, disciplinar os nossos filhos e alunos, sendo gentil e firme. E o nosso Deus é assim, o nosso Deus é amor, mas o nosso Deus também é o quê? Justiça. Então, nós precisamos saber lidar com aquele comportamento desafiador do nosso aluno na escola dominical de uma forma que a gente tenha esse equilíbrio, que a gente seja gentil e firme ao mesmo tempo. A gente não pode ser rígido e também a gente não pode permitir que aconteça tudo, mas a gente tem que juntar os dois, a gente tem que ser firme e gentil. E esse homem, ele dizia que o ser humano, o indivíduo, ele precisa se sentir importante, ele precisa se sentir aceito, ele precisa se sentir pertencente. E isso é verdade. Você, no amor, quando você conheceu Jesus, e que Jesus te aceitou do jeito que você era, da forma que você era, quando você pôde participar, convidado para fazer a obra de Deus. Quando eu fui convidada para ser professora da escola dominical, como eu me senti importante. Eu tinha 18 anos, mas eu me senti tão importante, porque agora eu ia ser professora da escola dominical. E como que a gente faz com que a pessoa se sinta, assim, importante? Ela precisa se sentir útil. Ela precisa se sentir pertencente àquele espaço. E daí, então, esse homem pregava pelas ruas, ele fez um discípulo, que é o Alfred Adler, o Rudolf Dreikers, e que continuou fazendo o trabalho dele. E quando, em 1980, a doutora Jane Nelson fez esse trabalho da disciplina positiva. Hoje a disciplina positiva é implantada em mais de 60 países, em escolas públicas, em igrejas, em ONGs, e é uma abordagem que vale a pena você conhecer um pouco mais. Eu vou falar um pouco dela junto com a palavra de Deus, mas depois, se você quiser conhecer um pouquinho mais, entre em contato comigo que a gente vai trocar bastante ideia. E o que eu quero falar para você hoje dos critérios da disciplina positiva. A gente olha para o nosso aluno e fala assim, eu preciso de disciplina dentro da minha escola dominical, porque eu já não aguento mais esse menino gritando, essa menina que não presta atenção no que eu estou falando. Poxa, eu preparei a aula com todo carinho e eles não querem ouvir. Mas o Rudolf Dreikers, ele fala uma coisa super importante. Eu vou pegar aqui para você, só um minuto. Ele fala que nenhuma criança ela é mal comportada. Ele fala que essa criança é desencorajada. Como assim? Eu queria que vocês olhassem aqui como se isso aqui fosse um mar, tá? E vocês estivessem vendo, não sei se vai dar para vocês verem, aqui tem uma pedrinha de gelo, que seria, deixa eu só direcionar aqui para ver se vocês conseguem ver. Não. Aqui dentro tem uma pedrinha de gelo, ó. Só conseguem ver um pedacinho da pedrinha de gelo. Não dá para vocês me darem o que eu não estou vendo. A pedrinha de gelo. Dá para ver. Dá? Ó, obrigada. Então, essa pedrinha de gelo, você vai fazer de conta que é um iceberg. Sabe aquele iceberg que o navio passa, não vê, só vê a pontinha e ele bate naquele navio. E o que acontece? Só que se você tirar esse plastiquinho daqui, você vai conseguir visualizar
o restante da pedra lá dentro. Não sei se dá para ver direito, mas eu vou pegar aqui para você ver. A pedra que está aqui dentro é muito maior do que você estava vendo, não é? Assim também é a criança. É o mau comportamento da criança e do adolescente. O mau comportamento é só a pontinha do que está acontecendo com a criança. A ciência fala que o iceberg só mostra 10% do tamanho dele. O restante fica dentro do mar. Então, aquele mau comportamento que você está vendo do seu aluno na escola dominical, tem algo por trás daquele mau comportamento. E quando você começa a entender o que está por trás daquele mau comportamento, você sabe lidar com aquilo ali da melhor maneira possível. Você consegue lidar com aquilo de uma forma prática. Você consegue fazer com que as coisas melhorem. A disciplina positiva ela é para isso. É para ela melhorar o relacionamento um com o outro. E um dos critérios da disciplina positiva, que é o que a gente pode trazer para nossa escola dominical, tudo, gente, que você pode aprender, estudar, e que aquilo ali estiver de acordo com a palavra de Deus, você pode acrescentar no trabalho que você faz para a obra de Deus, para o seu ministério. E eu acho que vale muito a pena a gente conhecer, a gente estudar, a gente aprender, principalmente se nós somos professores da escola dominical, ou para o ministério que a gente tem. Nós precisamos nos lapidar todos os dias. E isso é uma forma de você se lapidar, você aprender um pouco mais e linkar isso com o seu trabalho, com o seu ministério, de acordo com a palavra de Deus. E um dos critérios da disciplina positiva é o respeito mútuo. Eu queria que a gente abrisse a Bíblia aí em Marcos 19. Deixa eu ver se eu botei aqui certo. Deixa eu ler ali. Marcos 19, 14. É um versículo que a gente conhece bastante. Marcos 19, 14. Se você tiver com a sua Bíblia aí e quiser acompanhar, ou depois... Peraí que eu anotei errado, gente. Eu tô com esse óculos que é novo, me perdi agora. Mateus, perdão. Mateus 19, 14. E eu vou ler aqui pra gente, que diz assim. Aí ele disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como estas crianças. Obrigada, Monique. A disciplina positiva, ela fala de uma coisa chamada respeito mútuo. E nesse texto bíblico, a gente vê o respeito mútuo. O que é respeito mútuo? Respeito mútuo é um respeito que vem dos dois lados. Você recebe respeito do seu aluno, mas o seu aluno também recebe o seu respeito. Muitas das vezes, o seu aluno da escola dominical, ele não te respeita porque você, às vezes, tem atitudes que não respeitam a ele. Quer ver uma atitude que é uma falta de respeito que, às vezes, a gente faz? É quando os alunos estão super agitados, gritando, falando muito alto, e você grita: fiquem quietos, preciso de silêncio. Você está gritando. Está sendo desrespeitoso com ele. E nesse momento, Jesus, ele respeitou as crianças. Jesus estava lá fazendo o trabalho dele, falando do amor de Deus. E aí veio aquelas criancinhas, né? Os discípulos na mesma hora: não, tira essas crianças daqui. Vai incomodar o mestre. Quantas vezes a gente escuta, às vezes, na escola, nas igrejas, em alguns lugares: leva as crianças lá para a classinha, assim que eles falam. Leva lá as crianças para a classinha, para o cultinho, que não é cultinho, é culto. Leva lá, porque estão atrapalhando, estão fazendo barulho aqui, né? E isso foi o que aconteceu quando Jesus estava ali, falando do amor de Deus. Mas o que Jesus fez? Ele respeitou as crianças. Ele falou: não, traz elas para mim. E toda pessoa que for para entrar no reino do céu vai ter que ser igual a elas.
Jesus, naquele momento, respeitou. A gente precisa aprender a respeitar também o nosso aluno. Ah, de que forma, Daniela? Vou deixar ele fazer o que ele quer? Não. Respeitar ouvindo o seu aluno. Você já parou para ouvir? Às vezes a gente fala que o aluno não escuta a gente na escola dominical. Mas quanto tempo você separou da sua classe de escola dominical para ouvir o seu aluno? Ou quanto tempo, a Monique falou uma coisa importante, a gente pode investir dinheiro, né? Investir financeiramente, mas você também tem que investir tempo. Quantas vezes, depois que acabou a sua classe, você foi conversar com aquele aluno que estava se comportando mal? Talvez ele estivesse com um problema. Porque alguma coisa está acontecendo para que aquele aluno se comporte mal. Ele não se comporta mal à toa. Então, a gente precisa descobrir o que está por trás. Aquela pedrinha que eu falei, o restinho da pedra. Um segundo critério da disciplina positiva é uma coisa chamada conexão. A gente precisa se conectar com o nosso aluno da escola dominical, senão ele não vai nos ouvir. Senão ele não vai prestar atenção no que a gente está falando. A gente precisa se conectar com Deus primeiramente. Você que é professor da escola dominical tem que ter uma conexão grande com Deus. Você está ali sendo usado por Deus para abençoar vidas, para instruir vidas, para transformar vidas. Hoje eu encontro pela rua ou em outros lugares alunos que foram meu da escola dominical e me chamam, oi, tia Dani, são pastores, são professores da escola dominical. Hoje, a liderança na minha igreja dos jovens, dos adolescentes, é de alunos meus da escola dominical. E em outras igrejas, aqueles que foram para outras igrejas, eram alunos da escola dominical. Então, gente, a escola dominical é importante, a gente não pode deixar a escola dominical morrer. A gente precisa ouvir, os nossos alunos precisam se conectar com Deus, pedir a Deus sabedoria, criatividade, para que a gente possa manter a escola dominical. E a gente precisa se conectar com nossos alunos. Como se conectar? Falar olho no olho. Uma criança pequena, né? Você já imaginou o que é ser uma criança pequena? Porque a criança, ela tem que ficar com o pescoço para cima assim, ó, o tempo todo, para falar com a gente. Será que você já se abaixou na altura do seu aluno, olhando no olho dele, para se conectar com ele, para falar com ele? Gente, o olho no olho tem um poder muito grande. Se conectar. Primeiro faça a conexão para depois você querer instruir, querer ensinar, querer disciplinar. Uma coisa que eu acho muito importante dessa parte da conexão é quando Jesus ele se encontrou com a samaritana. Ele estava lá no poço, a samaritana chegou. Ele primeiro se conectou com a samaritana. O que ele fez? Ele pediu água. Né? Quem era, né? Ele poderia falar, não é samaritano para me dar. Não, ele pediu água, foi uma forma dele se aproximar. Veja como você pode se aproximar do seu aluno da escola dominical. E quando você se aproximar, ele vai escutar mais você. Ele vai te obedecer. Ele vai fazer o que você está pedindo. Porque ele vai se sentir importante. Porque você quis falar com ele. Porque você quis ouvir Deus através da oração e se conectar com os nossos alunos, isso é muito importante. Um outro critério da disciplina positiva é que a disciplina positiva, ela é a longo prazo. Ela não funciona só naquela hora. Como você vai lidar ali com seu aluno na escola dominical, como você vai disciplinar ele, isso vai servir para a vida toda dele. E a gente pode ver como isso é importante, a forma como você vai falar. Isso precisa deixar marcas boas para ele. A gente tem um exemplo na palavra de Deus de Timóteo. Os ensinamentos que ele teve com a avó dele, Lóide, com a mãe dele, Eunice, serviram para a vida toda, para longo prazo. Ele aprendeu ali quando era criança, quando era adolescente, mas ficou um adulto conhecedor da palavra de Deus. E que marcas você tem deixado para o seu aluno da escola dominical? Você tem disciplinado ele com gentileza e com firmeza?
Ou só com firmeza? Ou só com gentileza? Não, tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. E como eu faço isso, Daniela? Uma forma da gente fazer isso é quando o aluno está ali levantando toda hora, atrapalhando a aula naquele momento. É você dizer para ele que você o ama. Olha, Rafael, eu te amo e preciso que você sente agora. Você está sendo gentil, falando que o ama, e está sendo firme, colocando para ele que ele precisa sentar naquela hora. Uma outra coisa, um outro critério da disciplina positiva é que a disciplina positiva, ela desenvolve as habilidades socioemocionais e características ali com quem você está se relacionando. Você pode, através das ferramentas práticas dela, trabalhar com o seu aluno de uma forma que ele vai aprender a cooperar, ele vai aprender a ser disciplinado, vai aprender a obedecer, a resolver problemas. Mas como, Daniela? Por exemplo, quando Samuel estava lá com Eli, ele estava aprendendo coisas. Eli estava ensinando ele, fazendo disciplina com ele, né? Disciplinando ele, instruindo ele. E para que ele pudesse ser um adulto, um líder do Senhor, que soubesse, que tivesse capacidade de resolver os problemas, que tivesse empatia, que pensasse no outro. E ele teve esse momento ali. Você, como professor da escola dominical, você é um Eli ali para os seus alunos. Você está instruindo, você está ensinando. Né? E essa forma de você ensinar como? Por exemplo, as pessoas falam assim, meus alunos não fazem nada, estou cansada, eu falo para a gente fazer umas coisas, vamos fazer um desenho, vamos pintar, vamos fazer decorar um versículo, e ninguém quer fazer nada, não querem fazer mais nada. Mas você já pediu a sugestão deles? Uma forma de você disciplinar seus alunos e eles te escutarem, é você conversar com eles. Marca uns 10, 20 minutinhos da escola dominical e fala para eles, olha, o que vocês gostariam que nós fizéssemos aqui na escola dominical? E eles vão dar as ideias deles. A gente pensa que não, mas eles têm ideias maravilhosas. Quando começou a pandemia, e as igrejas tiveram que ficar fechada, e eu falei, gente, o que eu vou fazer com a escola dominical? Minha vida toda eu dou aula de escola dominical, como vai ser? E eu nunca fui boa com essa parte de tecnologia, de mexer nas coisas. E eu perguntei para eles, como a gente vai fazer? Um aluno, eu trabalho na classe de adolescente, falou assim, tia Dani, vamos fazer pela online. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, imagina, né? Prender adolescentes em 1 hora, assim, pela internet. E aí eu fiz essa reunião com eles. Pela online, nós não paramos de ter escola dominical em nenhum momento. E na primeira reunião eu perguntei assim, gente, o que vocês querem fazer no domingo que a gente vai se encontrar na escola dominical? E nós mudamos o horário, porque aí fizemos à tarde, e eles foram dando ideias que eu talvez não tivesse aquelas ideias. E nós conseguíamos ficar praticamente 3 horas numa tela preso e estudando a palavra de Deus, e junto com isso, com outras coisas que eles sugeriram fazer. Né? Convidaram missionários de outros lugares, porque tinham oportunidade de fazer, nós fazíamos pelo Zoom. Inventaram cada domingo levar uma receita, e fazia receita, uma atividade física uma semana, fizemos a festa do milho, nós fizemos também isso com sugestões deles. A noite a escola dominical dos personagens, cada um veio vestido com um personagem bíblico que a gente tinha que descobrir, tinha dinâmicas. Tudo isso eles foram dando as ideias. E quando o seu aluno dá a ideia, ele quer participar, porque a ideia foi dele, eles deram a ideia juntos. Não foi você que impôs aquilo para eles. Isso é uma forma de disciplinar, é uma forma de instruir, porque você está permitindo que eles falem o que eles têm vontade de fazer.
para que você faça aquilo junto com a... Você precisa entender o que ele tem vontade de fazer, mas de acordo com a palavra de Deus, e aquilo que for aquilo, não, aí você vai instruir, vai orientar, mas ouvir a opinião deles. Uma outra forma de você conseguir que seus alunos te obedeçam, conseguir que seus alunos façam aquilo que você está pedindo, te ouçam, é você convidá-los e ver o que a gente pode fazer na nossa escola dominical. Dividir tarefas, dar uma tarefa para cada um. Mas não é como a gente... Às vezes, eu fiz muito isso. Você faz uma lista sozinha de tarefa e divide. Não é isso. É você também conversar com eles e falar assim, o que vocês acham que a gente precisa fazer aqui? Um tem que escrever no quadro, outro preparar o versículo bíblico, o outro trazer o nome de um missionário que a gente para orar todo domingo, recepcionar. Eles vão dando as ideias e você dá para eles, para cada um, uma tarefa. E eles vão se sentir útil, eles vão se sentir importante. E quando o indivíduo ele se sente útil, ele se sente importante, ele sente o desejo de cooperar. É natural, surge nele natural. Pensa em você. Quando você está fazendo uma programação na sua igreja e você deu a ideia, você fica empolgada, você quer ajudar, você quer movimentar com todo mundo, você quer participar. E é isso também que o seu aluno quer, independente se ele é criança, se ele é adolescente. Ouça o seu aluno. Isso é uma forma de você estar instruindo ele, estar orientando ele. Uma outra forma, um último critério da disciplina positiva que fala é a autonomia. Gente, nós olhamos e falamos assim, olha, não tem ninguém se oferecendo para ser professor da escola dominical. Será que eu estou desenvolvendo o desejo no meu aluno, dele ser autônomo, dele conseguir resolver as coisas sozinho? Às vezes ele não quer dar aula porque ele sente medo, sente vergonha. E a gente precisa, gente, preparar os nossos filhos, nossos alunos, como a gente está falando em aluno na escola dominical, para ser capaz de resolver problemas, para ser capaz de lidar com os problemas que aparecem, para conseguir fazer a obra de Deus. Nós estamos ali dos objetivos da escola dominical, como eu aprendi bastante com a Monique naquele dia da história da escola dominical, é a gente treinar, fazer discípulos. A gente precisa fazer discípulo com eles. E uma história, uma parte da Bíblia que eu amo, de Daniel. Daniel, gente, ele aprendeu a ser autônomo, a ter resiliência, porque ele teve que ficar em outro lugar, em outra região, longe de tudo, de todo mundo, e ele teve que aprender a decidir as coisas sozinho. Será que a gente está dando escolherem as coisas? Nós temos na disciplina uma ferramenta que se chama escolhas limitadas. O que é isso? Você dá opções para os seus alunos escolherem. Quando você dá opções para eles escolherem, você está fazendo com que eles pensem, você está fazendo com que eles aprendam a resolver um problema, aprendam a decidir e estão se sentindo importantes porque eles estão sendo capazes de decidir alguma coisa. Hoje mesmo lá na escola dominical, a gente estava decidindo que a gente precisa fazer um culto de oração, né, com os jovens, com os adolescentes, todos juntos. E estávamos decidindo o horário. Aí um horário não pode, outro horário pode. Aí eu dei 2 horários. Então, a gente tem esses 2 horários. Quando você dá os 2 horários, você está sendo firme. Porque você precisa que seja em um daqueles 2 horários. E você está sendo gentil quando você fala para eles escolherem. E tanto criança quanto adolescente, eles adoram esse poder de escolher. Eles se sentem importantes. Quando você pergunta assim, vocês querem fazer o culto de oração domingo 8h15 da manhã ou no sábado às 6 da noite? Qual horário que vocês querem escolher? É a mesma coisa com o seu aluno. Às vezes, o recurso que você está usando, você pode pedir para eles escolherem. Vocês querem que semana que vem a gente use um slide, a gente use uma imagem, uma dinâmica? Dá opção para eles escolherem. Quando você faz isso, eles se sentem respeitados. Você está respeitando eles. E você está ensinando eles a tomar decisões, a escolher alguma coisa.
E tudo isso que eu falei para vocês, dessa parte, né, dos critérios da disciplina positiva, é que a gente pode trabalhar isso de uma forma prática. Né? Eu vou estar falando para vocês, deixa eu ver para eu não me perder com a hora, como fazer isso de uma forma prática. Há uma coisa super importante que a gente precisa aprender na disciplina positiva, no nosso dia a dia, né, na EBD, para disciplinar, é a gente aprender a se acalmar. Tem horas que a gente também eleva a nossa voz, que a gente perde a paciência. Então, é um momento que a gente precisa fazer uma pausa positiva. Às vezes, o seu aluno se irrita, grita, chora. Daniela, como eu vou disciplinar nessa hora? Como eu vou lidar com esse momento? Ensina para o seu aluno que a gente pode sentir emoções. A gente pode chorar, a gente pode sentir raiva, a gente pode ficar triste. Mas ensina para ele como ele vai lidar com aquilo. Às vezes, naquele ataque de birra, de pirraça, não vou fazer agora, não quero, né? Abraça ele e fala, eu te amo. Olha nos olhos dele. Espera ele se acalmar. Dá coisas para que ele possa se acalmar. E depois que passar aquilo tudo, conversa com ele e pergunta para ele o que aconteceu. O que houve? Na disciplina positiva, a gente tem uma ferramenta chamada perguntas curiosas. E eu vejo muito isso com Jesus. Jesus sempre perguntava as coisas às pessoas. O cego foi lá, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. O cego estava cego, ele queria o quê? Ele queria enxergar. Mas Jesus, manso, né, gentil, perguntou para ele, o que você quer que eu faça? Ele falou, eu quero ver. E quando você faz uma pergunta para o seu aluno, que às vezes está ali te respondendo, às vezes está gritando, está correndo pela sala na classe, na escola dominical, você pergunta, o que está acontecendo? O que houve? Quando você pergunta alguma coisa para alguém, o que acontece? Ela usa o cérebro para poder pensar, para responder. Naquele momento que ela vai usar o cérebro, ela para de fazer o que ela está fazendo. Ela para a birra, ela para a preocupação. E depois, gente, no momento, depois que passar aquele momento de birra, de pirraça, de desobediência, conversa com seu aluno, fala para ele o que estava acontecendo. Você estava com raiva, chateado? O que a gente pode fazer quando você estiver se sentindo chateado? O que a gente pode fazer para você se acalmar? Use coisas que acalme. A gente chama de pausa positiva, um momento que você se acalma. Ensina também para o seu aluno a se acalmar. Né? Tem um dos vídeos meus que eu ensinei a fazer essa garrafinha aqui, ó, que a gente chama da garrafinha da calma, que é um método Montessori, que quando você faz, quando o movimento dos glitter e das estrelinhas começa a cair, você vê, isso faz os seus batimentos cardíacos baterem mais devagar, e isso te acalma. Talvez quando você vê o seu aluno que está ali prestes a fazer algo que você sabe que não vai ser bom para a sua classe, né? Convida ele a se acalmar, convida ele a respirar. Fala assim para ele, bota a mão no meu coração, deixa eu botar a mão no seu coração, para a gente ouvir o coração bater. Para aquele pouquinho de tempo, a gente fala sobre ter um tempo especial com o seu aluno. Ah, Daniela, como eu vou ter um tempo especial? Minha classe é cheia. Faz um agendamento de tempo especial. Seus alunos vão gostar muito. Você tirar 10 minutos, 5 minutos, tá? Para poder você escutar o seu aluno. A gente fala, eu escuto muitos pais, até os professores reclamando que os filhos, os alunos não escutam. Mas será que você já parou para escutar o seu filho? A gente fala muito sobre a parte de comunicação. Uma das coisas, quando você fala em comunicação, a pessoa pensa em falar. Mas uma das coisas mais importantes da comunicação é o ouvir. Então, gente, pergunte algo para o seu aluno, pergunte o que está acontecendo com ele, ó, e escute. Para você escutar, às vezes você faz isso, ó. Bebe água. Porque quando você bebe água,
Você fica com a boca fechada e você vai ouvir o que o seu aluno tem para dizer. Porque muitas das vezes a gente pergunta, mas a gente já vai dando a resposta para o aluno. E naquele momento você não deu a oportunidade dele falar. Ou você já está julgando o que ele vai falar. Ah, não estudou a lição da escola dominical. Por que você não estudou? Olha o tom de perguntar. O que houve? O que aconteceu para que você não estudasse a lição da escola dominical? Eu posso te ajudar? Eu posso te lembrar? Você quer que eu te ligue? Eu mando um WhatsApp para te lembrar, para você ler? Então, aprenda a ouvir o seu aluno, aprenda a ter um tempo especial. Quando você tem um tempo especial, você separa um tempo para o seu aluno, aí você fala assim, Daniela, aquele aluno mais apronto. Não, separa para todos. Outra coisa, não faça comparação dos seus alunos. Todos são importantes. Foque nas coisas positivas que os seus alunos têm. Aquele seu aluno que mais apronta, que mais desestabiliza você quando você está dando aula na escola dominical, ele tem pontos positivos. Ele tem coisas positivas. Foca nos pontos positivos. Entendeu? Porque quando você focar, você vai pedir para ele trabalhar com aqueles pontos positivos. E aí ele vai se envolver com a escola dominical e ele vai deixar aquele mau comportamento. É como eu falei no começo, Drax, ele falava que não existe crianças mal comportadas, mas existem crianças desencorajadas. Será que você tem encorajado seu aluno? Será que você tem ensinado ele de uma forma gentil e firme? Para que ele sinta vontade de te obedecer? Para que ele sinta vontade de te ouvir? Disciplina na escola dominical. Será que eu tenho sido um bom exemplo? Como eu falei, o que é disciplina? O mestre, né, está ensinando lá alguém para ser um discípulo. Será que os seus alunos querem ser igual a você? A gente exige muito, eu quero que meus alunos sejam disciplinados. Mas você tem chegado no horário, eu escuto os professores falar, meu aluno chega atrasado, sempre chega atrasado. Mas eu também vejo muito professor chegando atrasado na escola dominical. Eu vejo muito professor que falta a escola dominical e nem avisa a diretora da escola dominical que vai faltar. Você precisa ter compromisso com seus alunos também. Precisa respeitar eles. Eu vou fazer uma coisa com vocês agora. Eu não vou ter o feedback de vocês, mas eu acredito que vocês vão estar fazendo aí. Preste atenção no que eu vou fazer e faça o que eu estou fazendo. Coloca a mão na testa, mão no nariz, mão no queixo, mão na bochecha, mão na testa, mão no nariz, na testa, mão no nariz. Eu acredito, não estou tendo contato com vocês, mas que muita gente botou a mão no queixo, mas eu falei para botar a mão aonde? No nariz. Existem os neurônios chamados neurônios espelhos. Esses neurônios, eles imitam o comportamento do outro. Sabe aquele momento que você boceja e que todos vão bocejando? É o seu neurônio espelho que está fazendo isso. E por que eu fiz isso com vocês? Quando eu falei para botar a mão no queixo, e eu acredito que falei para botar a mão no nariz e coloquei a mão no queixo, eu acredito que muita gente fez o que eu estava fazendo e não o que eu estava falando. Será que você está dando exemplo para o seu aluno de disciplina? Será que você respeita o seu pastor? Você respeita o seu líder da escola dominical? Você respeita o seu aluno? Então, gente, a gente precisa analisar esses pontos da vida da gente, do nosso ministério. Se você é professor da escola dominical, você não tem que arrumar um compromisso, vira e mexe num domingo e não ir. Eu amo estar na escola dominical com os meus alunos. E, assim, qualquer coisa que eu possa fazer para estar ali, eu vou estar. Eu não evito qualquer compromisso. Domingo é o dia de eu estar lá, na casa do Senhor. E como professora da escola dominical,
E se acontece alguma coisa, eu aviso a eles com antecedência. E uma coisa super importante que vocês podem fazer na classe de vocês, das crianças, você achar, não, das crianças não, e dos adolescentes também. Treine seus alunos para darem aula. Isso é uma coisa super contagiante e eles amam isso. Fale com seus alunos, olha, nós vamos agora... eu queria conversar com vocês se vocês gostariam de dar aula. Tia, mas eu não vou conseguir. Vamos, eu vou te ajudar. Então pode ser 2, mas eles vão se sentir tão bem. Sendo treinados para poder. Isso dá trabalho? Dá trabalho. Disciplinar, gente, dá muito trabalho. A disciplina positiva é uma coisa que precisa de esforço, prática, né? E dar trabalho. Mas a gente precisa investir e melhorar o nosso relacionamento com os nossos alunos da escola dominical. Se do jeito que nós estamos lidando não está funcionando, eles não estão nos ouvindo, então eu preciso mudar a forma de eu lidar com eles. Por que não ser firme e gentil ao mesmo tempo? Saber como lidar com isso. E você treinar o seu aluno, você está respeitando ele, você está acreditando nele, tá? E as crianças amam isso, o adolescente também. Gente, o adolescente, a gente ouve muito, eu não gosto, fico muito entristecida quando eu escuto as pessoas falarem aborrecentes, ou que os adolescentes dão muito trabalho, que os adolescentes são desrespeitosos. Eu queria que vocês pensassem como vocês eram quando eram adolescentes, e se a adolescência era fácil para vocês. Na adolescência, os hormônios estão todos sendo alterados. E o adolescente sofre muito por isso, passa muita pressão por isso. E a gente não entende o adolescente. E a gente só quer cobrar deles. Mas eu quero falar uma coisa para você. O adolescente, quando ele se sente útil, quando ele se sente importante, quando ele se sente pertencente, você tem grandes trabalhadores para a obra do Senhor. Lá na minha igreja, nós temos assim a faixa etária dos idosos e adolescentes. Nós não temos na nossa igreja muitas pessoas de uma faixa etária tipo 30 a 50 anos. Essa faixa etária não tem quase na minha igreja. E quem faz todo o trabalho da minha igreja, sabe quem são? Os adolescentes e os jovens. Eu sempre sento com eles, conversamos, perguntamos, eles dão as ideias e nós trabalhamos juntos, todos juntos. E eles trabalham com amor, trabalham com carinho, eles escutam o que eu falo. Gente, é importante você se conectar, é importante você entender seu aluno, seja criança, seja adolescente, para que ele possa te obedecer. Para que ele possa obedecer você, ele precisa estar conectado com você. E quando você treina eles mesmos vão dando a aula. Eu hoje, quando eu preciso de alguma urgência e não está ali na escola dominical, eu não chamo outro professor. Eu tenho um aluno, os alunos estão prontos para poder darem aula. Eu só aviso a diretora da escola dominical e um dos alunos eu escalo para poder dar aula. Então, isso é porque eles aprenderam. Foi fácil? Não, não é fácil. Para eles também é difícil. Para mim também, às vezes eu sento, convido eles para darem a aula, eles se preparam, eu ajudo eles. Eles vão dar uma aula perfeita? Não, eu também não dou. Entendeu? Uma coisa que a gente precisa aprender é que o erro é uma grande oportunidade da gente aprender. Jesus nos aceita como nós somos. Ele está fazendo a boa obra em nós todos os dias. Paulo fala que ele não é perfeito. Nós estamos querendo melhorar a cada dia, nossos alunos também. Eles somente querem ser ouvidos. Uma outra coisa super importante sobre a minha hora é que eu queria que vocês também aprendessem, faça combinados com seus alunos. Alguma coisa não está acontecendo do jeito que vocês gostariam na escola dominical, né? Em termos, por que não está tendo todo mundo chegando no horário? Então vamos sentar, vamos combinar como que a gente pode fazer para melhorar isso. Chame seus alunos para te ajudar a resolver o problema que está acontecendo na escola dominical. Fala para eles como você se sente. A gente usa 3 palavrinhas assim. Eu me sinto quando e gostaria.
eu me sinto, quando e gostaria. Quando você faz isso, você está abrindo o seu coração para o seu adolescente, para a sua criança. Eu gostaria, eu me sinto triste quando eu preparo a aula e você não senta para prestar atenção. Eu gostaria, né, que você ouvisse o que eu estou falando. E senta com ele e pergunta para ele como que vocês podem resolver esse problema. Eles vão te dar respostas surpreendentes. É muito melhor você perguntar do que você mandar. Quando você pergunta, surte um efeito diferente no seu adolescente e na sua criança do que quando você manda. Quer ver? Eu vou fazer uma coisa rapidinho para vocês, para a gente finalizar. Vocês agora vão fazer de conta que vocês são os alunos, tá? Da escola dominical. Eu sou a professora de vocês. E vocês são os alunos. Seja, escolha a idade que você tem. Criança, adolescente, mas eu vou ser a professora. Prestem atenção. Eu quero que você leia o Salmo 91 e traga ele decorado para mim no próximo domingo. O que você acha de trazer algum versículo, algum salmo da palavra de Deus domingo para falar para a gente? Eu quero que você ore pelo menos umas 3 vezes durante toda essa semana. O que você acha de conversar mais com Deus, de estar mais perto de Deus? Qual a forma que você acha que você pode estar conversando com Deus? Eu queria que você pensasse agora como que você se sentiu com a professora de óculos, né, que estava mandando em você. Qual foi o sentimento que você teve? Você teve vontade de fazer o que ela estava mandando? E como que você se sentiu com a professora que falou com você perguntando? Falando com você de uma forma que você pudesse pensar. Em vez de mandar você orar, perguntar. Como que você acha que você pode estar falando com Deus? Então, gente, o nosso aluno, ele reflete muito o que a gente faz, a forma que a gente fala. São pequenos detalhes que fazem muita diferença. Como eu falei, o olho no olho, a forma de falar, a hora certa para falar, separar um tempo especial para o seu aluno. Jesus fazia isso. Eu gosto muito da parte de falar do tempo especial, quando Jesus viu Zaqueu lá, trepado lá, e falou: Zaqueu, desça daí, que hoje eu vou na sua casa. Gente, como que Zaqueu se sentiu especial, importante, naquele momento que Jesus falou que ia na casa dele. Às vezes o seu aluno, ele tem assim, não se sente importante. Talvez na casa dele não tem uma família cristã e talvez ele lá seja maltratado. Talvez ele não seja respeitado. Como ele vai se sentir importante quando você falar para ele: olha, depois da escola que acabar a classe, eu podia conversar com você 10 minutos? E você conversar com ele. E você está aberta para escutar ele. Quando você está aberta para ouvir, ele vai te procurar quando tiver um problema. Isso, gente, é fundamental, é importante. Não existe aluno mal comportado. Alguma coisa está acontecendo por trás daquele mau comportamento. E não é com uma forma rígida que você vai conseguir se conectar com ele. É importante você entender que também não é só sendo permissivo, ou pior ainda, aquele professor que desistiu. Ah, não, fulano eu já não deixa para lá, eu continuo minha aula e ignoro. Não, gente, a gente não pode ignorar. Jesus veio para quê? Veio para os pecadores.
Nós estamos ali não é para ficar só com os alunos bonzinhos, quietinhos, que respondem tudo, que sabem todos os versículos bíblicos. Não. Nós precisamos pedir a Deus criatividade para envolver aqueles alunos que não estão prestando atenção, que não estão sendo disciplinados, né? Que não estão ouvindo o que a gente está falando. Peça a Deus sabedoria. Ah, Daniela, minha igreja não tem recursos para eu levar. Gente, usa a sua criatividade. O Deus que você serve, que te escolheu, ó, desde que você estava lá no ventre da tua mãe, esse Deus é o maior criador do mundo. Ele é muito criativo. Olhe para a natureza, olhe para o seu corpo. Outro dia, foi na última semana passada, eu fiz uma dinâmica com 2 rolos de papel higiênico. A gente estava falando sobre aquela passagem de Eliseu, da panela que foi envenenada, e eu falei que os venenos do mundo, né, o que envenenava a gente. E cada vez que eu dividia em equipe, cada vez que falava um veneno, ia se enrolando o papel higiênico. E ganhou a competição, né, quem conseguiu chegar até o final do papel higiênico sem arrebentar. Então, peça a Deus criatividade. Eu ouço muitas pessoas falar, o adolescente não presta atenção. Mas como você está dando a sua aula da escola dominical? Você pega a sua revista, senta e fica lendo? Gente, não faça isso. Não faça isso. E nenhuma classe da escola dominical faça isso. A revista é para vocês seguir um caminho, você estudar. Mas, gente, você precisa buscar recursos em outros lugares. Você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa estar em conexão com Deus em oração e você precisa ter uma aula criativa. Não tem como dar aula para adolescente e querer que o adolescente se comporte se você está ali sentado lendo. Gente, você precisa ser criativo, você precisa usar dinâmica, você precisa se aperfeiçoar a cada dia, usar os recursos que você tem. Deus vai te dar sabedoria com os recursos que você tem. Não fique esperando, eu não posso dar essa aula porque eu tenho que comprar isso, porque tem que... Usa o que você tem, olha o que você tem dentro de casa e usa o que você tem. Mas seja criativo, gente. O que eu quero que vocês guardem no coração de vocês é que disciplinar é fazer discípulo. E fazer discípulo você não faz brigando, gritando, faz com amor. Você precisa amar o seu aluno. Aquele aluno que é mal comportado, sim. Porque aquele aluno que está mal comportado tem alguma coisa acontecendo com ele. E você é um instrumento de Deus para descobrir o que está acontecendo e poder ajudar aquele aluno. E ver o que ele tem de positivo, o que ele tem de melhor. E aproveitar o que ele tem de melhor. É assim que Deus faz comigo, faz com você. Nós também temos vários pontos negativos, nós também temos vários defeitos, mas Deus nos ama assim mesmo. Deus nos abraça, nos acolhe. Seu aluno mal comportado, ele está precisando de um abraço, ele está precisando ser acolhido. Tá? E uma forma de acolher, Daniela, eu não posso abraçar por causa do Covid, não posso... Existem outras formas de acolher, gente. Ligar, mandar uma mensagem para o seu aluno. Se sua aula é online, se você está dando... E não tem esse negócio, vou parar a escola dominical porque é online, porque a gente não está podendo ir para a igreja. Minha igreja está aberta, mas use outras formas que você possa fazer isso, entendeu? Acolha, que os seus alunos sintam em você amparo, possam se sentir abrigados em você, que você possa encorajá-los. Quando você começa a agir dessa forma, você começa a fazer discípulos. Então, você tem disciplina na sua sala. Quando o seu aluno se sente importante, pertencente, ele vai ter o desejo de cooperar na sua sala. A necessidade de você estar conectado com ele. A necessidade de você respeitar ele. Ouvir o que ele tem para falar. E ele tem muita coisa boa para falar. De você ser empático, sentir o que ele está sentindo. Se eu perguntasse para você agora, se você quisesse voltar para sua adolescência e ficar lá, não é ir lá num momento bom e voltar, não. Ficar lá. Eu tenho certeza que você me responderia que não. Porque ser adolescente não é fácil. É muito difícil. E a gente quer cobrar muito do adolescente. Então, o que eu quero deixar hoje, nessa tarde, para vocês,
o desejo no coração de vocês de amar o seu aluno da escola dominical, aceitar o seu aluno da escola dominical, fazer com que ele se sinta importante, porque ele é importantíssimo para Deus. O aluno da escola dominical vem nas nossas mãos e nós não podemos deixar eles escaparem. A minha filha trabalha como missionária na Cristolândia, que alguns devem conhecer, e quando os homens, né, que estão sendo recuperados da Cristolândia, gente, eles vão nas igrejas e você pergunta, né, o pastor sempre pergunta, quantos deles foram cristãos, né? Para quem não conhece, o trabalho da Cristolândia é para recuperar pessoas em situação de rua e dependentes químicos. É uma recuperação dessas pessoas, um trabalho muito lindo. E quando você pergunta àqueles homens que estão ali sendo recuperados, quantos deles frequentaram a igreja? A maioria deles levanta a mão. Isso é um motivo que eu me sinto muito triste, sabe por quê? Porque essas pessoas, elas passaram na nossa igreja, elas foram alunos da escola dominical. E elas passaram na nossa mão e elas escaparam para o mundo. Então, você, como professor da escola dominical, chegue perto do seu aluno, se conecte com o seu aluno, porque isso é uma forma de você disciplinar, sendo gentil e sendo firme com ele. Não é deixando ele fazer o que ele quer, mas com firmeza e gentileza ao mesmo tempo, mostrando para ele que é possível estar ali e se sentir importante na presença de Deus, porque Deus o ama. E você também o ama. A partir desse momento, ele vai ouvir o que você está falando. E ele vai ouvir a palavra de Deus. Clame ao Espírito Santo de Deus para que ele te oriente, para que você fale as coisas vindas dele, para que te dê sabedoria. Peça a Deus, Senhor, eu estou com essa lição, me dá criatividade. O que aqui na minha casa eu posso usar para melhorar essa aula? Né? Me dá sabedoria. Mas para isso, gente, você precisa também ser disciplinado e estudar a lição da escola dominical. Buscar cada cantinho da Bíblia sobre aquela história e fazer o seu melhor, o melhor para o seu aluno. Não importa se na sua classe tem 2 alunos, 1 aluno, faça o melhor. Porque se você fizer o melhor para aquele aluno, ele vai ficar feliz, vai se sentir importante, vai convidar outros para estarem ali. E isso que a gente precisa entender. Que a gente precisa estar ali para fazer discípulos, a gente precisa estar ali para ensinar a palavra de Deus e para ser gentil e firme ao mesmo tempo. Porque dessa forma a gente traz o nosso aluno para a gente, faz com que o aluno nos escute. E quando ele nos escuta, ele tem o desejo de cooperar. Né? Jesus com a samaritana, ele primeiro se conectou com ela, conversou com ela, fez perguntas para ela, e ali ela se apaixonou por Jesus, né, pela palavra de Deus, e ela mesma saiu espalhando, né, falando sobre Jesus. E com quantas pessoas aconteceram isso? Então, que possamos disciplinar, instruir, fazer discípulos, utilizando essas dicas, né, que podem nos ajudar bastante. E se você tiver vontade no seu coração de aprender mais, de conhecer mais sobre a disciplina positiva, sobre como a gente pode lidar, tiver perguntas, Daniela, como eu faço com esse tipo de comportamento? Aí você pode estar mandando eu acho que a Monique vai colocar meu contato aí em algum lugar, e que você possa estar sendo usado por Deus, que Deus possa estar te abençoando, em nome de Jesus, abençoando a minha vida também, e que Deus possa estar nos orientando, porque nós precisamos aproveitar essa oportunidade que temos de ser professores da escola dominical e fazermos o melhor para o nosso aluno. E disciplinarmos eles, sim, instruí-los, fazer discípulos, fazer com que eles nos escutem a palavra de Deus e sintam vontade também de obedecer. Tá bom? Espero que a gente possa... Monique, que a gente... Que Deus... Que bênção. Tivemos aqui... Estava aqui colocando o seu telefone, né, e o seu Instagram.
Mas eu vou colocar as demais informações, inclusive o cartão que você passou dela, eu vou colocar na página para que vocês possam ter acesso e contato com a Daniela, tá bom? Mas eu achei assim, muitas coisas interessantíssimas que você compartilhou com a gente em relação à disciplina positiva, né? E eu cheguei assim, à conclusão de que essa forma, né, de disciplinar é algo assim que favorece, né, mantém e ajuda a criar um relacionamento com a criança e com o adolescente. Então, ao mesmo tempo que você disciplina, você também cria ali um laço, né? Você cria um relacionamento e você mantém, né, conserva esse relacionamento dentro de todas as dicas que você colocou aqui, né, expôs para a gente, que são dicas preciosas. Amei muito. Muito bom. Muito bom, muito bom. E assim, eu vou compartilhar aqui com você um comentário, para você ver aqui na tela, da Nádia, que ela fala assim, a técnica da respiração também. Foi naquela parte que você falou sobre se acalmar, né? Isso. Se acalmar, até o professor, né? Ela falou, minha filha tem 5 anos e quando está nervosa, com medo, ela respira fundo. Ajuda muito em tudo. E isso realmente, né, ajuda. A Nádia tem uma filha encantadora e eu não conheço ela pessoalmente, né? Só pelo meu trabalho, assim, nas redes sociais. E ela, quando eu falei sobre a pausa positiva, ela aprendeu que é porque eu ensino que tem que respirar fundo, usar a garrafinha da calma. E toda vez que ela tem que alguma coisa difícil para fazer, ela usa isso. Ela tinha muito medo de ir no dentista. Aí ela mesma mandou um vídeo para mim. Olha, tia Dani, eu respirei fundo, levei a garrafinha da calma, foi no dentista. Ela tem o cabelo cacheado, aí quando eu ensinei a pausa positiva, a mãe dela penteou o cabelo, ela mandou um vídeo falando: primeira vez que eu não chorei, que eu respirei fundo. Mas funciona muito essa parte da respiração. A criança pequena, principalmente, ela tá naquela hora de fazer a pirraça, de chorar, até ali o bebê, né? Disciplina positiva começa com 0 anos. E você distrai aquela criança e aquilo acalma a criança. E como adolescente também, que ele às vezes está muito bravo, irritado, você só pergunta assim para ele, como é que quando você fica bravo, você já viu como é que fica o seu corpo? Ele para pensar como realmente fica o corpo dele. Isso já acalma, né? Faz muita diferença. Entendi. Teve uma outra participante aqui que ela colocou que essa disciplina serve até para ser aplicada dentro da família. Isso. A disciplina positiva, ela trabalha os relacionamentos. E ela tem foco, né? Disciplina positiva para 0 ano, de 0 a 3 anos, para adolescente, para criança, para casais, na área administrativa, porque a gente é formado, o nosso corpo é formado por corpo, alma e espírito. E, gente, a nossa alma precisa saber ser tratada. É onde ficam as nossas emoções. E a disciplina positiva trabalha isso, essa parte, essas habilidades socioemocionais, que a gente não foi trabalhado na vida da gente. Verdade. E hoje a gente sofre, a gente vê muita criança, muito adolescente muito forte, porque essa parte emocional não foi tratada. E a gente precisa saber lidar com isso, né? Seja com seu esposo, sua esposa, no seu trabalho, é muito importante. Com certeza. Eu falo assim, até mesmo por mim, né? Porque eu sou mãe, né, gente? Tem 2 aqui. Então, às vezes, eu não coloco em prática a disciplina positiva, não. Eu coloco em prática a minha disciplina. Não é fácil, né? Mas é como você falou, né? É uma prática, né? É uma prática. É um exercício que realmente eu, Monique, preciso treinar mais, praticar mais. E com certeza, aí, quando você mostrou, né, a questão da imposição, da forma, né, do professor falar como se estivesse impondo, e o outro fazendo assim, uma abordagem mais calma, né, uma abordagem dando abertura, né, para ouvir. Isso.
aquele que impõe, dificilmente ele ouve, né? Ele não ouve. impõe e acabou, quer que seja feito. Mas aquele que fala, né, da forma como você falou, perguntando e tal, abordando, realmente isso quebra, né, o gelo, o iceberg aí, quebra tudo. Faz uma diferença. Faz muita diferença. Essa parte que você falou assim, realmente, é o que eu falei, a disciplina positiva não é fácil. Você pratica e você mesmo comete erros. É uma coisa importante que o Draga fala, que nós precisamos, né? Por isso que eu falo na palavra de Deus, que a gente está sempre, Deus, né, fazendo a boa obra em mim. A gente está melhorando todos os dias. Então, a partir do momento que você errou, você vai e se conserta, né? Na parte de com o filho. Faz uma diferença muito grande. Eu vejo essa diferença grande com as minhas filhas. Né? Eu também tenho 2 filhas que já passou da fase dos seus, uma com 22 e a outra está com 18. E eu aprendi muito. Elas ainda falam assim, mãe, a gente podia ter conhecido a disciplina positiva antes, hein? Porque a disciplina positiva te ajuda muito nisso. Por exemplo, assim, quebrou um negócio, fez uma coisa errada. Outro dia, a minha filha, a Débora, queimou. Eu vou ter ela deixar alguma coisa, ela queimou. Aí, quando eu cheguei, ela, mãe, eu queimei isso. Aí eu respirei, falei, não, isso acontece. O que você aprendeu com isso? Né? Porque não é você passar a mão, não. Você tem que aproveitar aquela oportunidade para ensinar. O que você aprendeu com isso? Ela, não, eu aprendi que eu não posso ligar a panela e dormir, né? Porque eu vou queimar e tal. Aí ela falou, graças a Deus que você conheceu a disciplina positiva. Porque se fosse sem a disciplina positiva, eu ia chegar, balar, brigar. E a criança não ouve, nem o adolescente. A gente começa a falar, que a gente fala muito, ele só ouve as primeiras palavras, depois fica só aparecendo a boca batendo assim para ele. Não ouve. E detalhe, então, às vezes é mais fácil uma palavra só. Não ouvir, né? Mas o inconsciente está ali ativo, depois eles reproduzem. Isso. Né? Reproduzem aquilo que eles estão, a forma, né, como eles estão aprendendo, né? Porque nós somos o exemplo, né? Verdade. Como pais, como professores, e realmente precisamos aprender muito. Eu preciso aprender muito, né? Acredito que muitos também precisam aprender. E eu creio assim que foi um momento muito abençoado que nós tivemos. Amei tudo que você compartilhou com a gente nessa tarde. Com certeza, os participantes que são pais ou professores, ou ambos, aprenderam, né? Colocaram aqui, algumas pessoas comentaram que aprenderam muito, precisavam ouvir. Amém. Enfim, glória a Deus por isso, né, Daniela? Muito glória a Deus, graças a Deus. Glória a Deus por isso. E agora, né, vamos ao sorteio. Sorteio, gente, sorteio. Então, terão 2 sorteios. Vocês terão aí. A Daniela vai escolher o número daqui a pouquinho, 2 números, mas vocês vão comentando aí, eu quero, que é para o. Como é que se fala isso? Atendimento individual. Atendimento individual. É que eu faço o trabalho assim, eu faço palestras para a igreja, para professores, para pais, para a escola, e faço um atendimento individual. Qual o objetivo desse atendimento? Você tem um problema de relacionamento com seu filho ou com seu aluno, e você quer saber como lidar com aquilo ali, de uma forma gentil e firme. Que o que eu gosto da disciplina positiva é que ela é prática. Você não fica falando o tempo todo. Não, o aluno faz isso, então como eu vou resolver isso? Existe esse baralho aqui, a gente chama de carta, né? Que são... Não sei se dá para ver direito. A disciplina positiva ela tem mais de 52 ferramentas práticas. Então, se você experimentou uma, não funcionou, você vai para outra. E aí, esse atendimento individual eu faço para poder orientar. Assim, às vezes tem uns casos mais sérios e a gente vai fazendo a fundo só com aquela pessoa. Entendeu? Legal. E esse material é fácil de encontrar? Esse material eu não tenho, não vendo, não tenho coisa, não ganho nada com ele, mas é um material muito bom. Esse material eu compro sempre na Amazon, também fazendo propaganda da Amazon, né? Pode, mas sempre tem. Mas se você quiser também, pode falar comigo que eu oriento, eu dou o nome do livro, né? Dos livros para poder usar, e é bem legal. E eu estou sempre fazendo live para
é algo que eu aprendi, Monique, e que eu gostaria de ter aprendido antes. E se eu aprendi, está sendo muito bom para a minha vida agora, que minhas filhas já estão grandes, as pessoas falam assim, a disciplina positiva serve para minha filha que já está serve. Serve para o seu casamento, serve para o seu trabalho. E eu falo, gente, a gente tem que espalhar isso, que foi o que aconteceu com a doutora Jenny Nelson. Ela, quando ela descobriu isso, ela viu que estava funcionando com os filhos dela. Ela é uma mulher, hoje ela está com 83 anos, ela tem 7 filhos, 22 netos e 16 bisnetos. Então, ela tem uma experiência grande, né, com isso. E ela viu que funcionou com os filhos dela, no trabalho dela, ela saiu espalhando isso. E hoje isso aí está espalhado, assim, por muitos países. E eu gosto muito dessa abordagem. Muito bom. Amei. Gente, olha só, já escreveram aí, eu quero, sem parar. Agora nós vamos encerrar aí, eu quero. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa com vocês. Deixa eu fechar a porta aqui, peraí. Tá. É assim mesmo, gente. Aí, ó, na disciplina positiva, nesses casos, a gente fala para distrair e redirecionar. Dá uma coisa para se distrair. Tem um último vídeo que eu fiz, ensinou isso, os saquinhos surpresa. Quando deixar um monte de saquinho surpresa feito em cima da geladeira, dentro desse saquinho, você botar coisas que a criança vai se distrair. Aí, naquele momento que você está muito ocupada, o que você vai fazer? Tem que distrair e redirecionar. Aí você fala, o que você acha dessa hora a gente pegar um daqueles saquinhos surpresa? A criança já para o que ela está fazendo, porque ela vai ficar encantada, porque ela quer um saquinho surpresa. Verdade. E aí você vai pegar o saquinho, ela vai abrir o saquinho e vai brincar. E aquele momento, aquilo que você vai atender uma ligação, que você vai resolver o seu trabalho que está fazendo em casa em home office. Amém. E aí você não gritou, não berrou, não se estressou, e a criança também não. Entendeu? Isso faz a diferença. Muito bom. Ó, então eu vou parar aqui nas palminhas da Beth Soares, tá bom? Foi o último comentário, as palminhas da Beth Soares. Vou começar a contar das palmas dela para cima, ok? Então, quem comentou, quem não comentou, né? Então, vamos lá, vamos começar. Você escolhe um número de 1... Deixa eu ver aqui. De 1 a 20. Escolhe um número, de 1 a 20. 18. Vamos lá. Peraí, já. Quem será? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Enquanto a Monique conta aí, quero agradecer muito a todos vocês que estão aí participando, tá? Ó, beijo. No 18 caiu num comentário, mas aí então eu vou para o comentário de cima do eu quero, que foi a Kellen Cristina Bonifácio. Kellen Cristina. Vamos ter a oportunidade de falarmos juntas. Kellen Cristina Bonifácio, tá? E como foi? Outro número. Outro número? Então 8. Tá, peraí. Parabéns, Kellen Cristina! Shirley Lima. Parabéns para você também. Parabéns para vocês duas, Kellen e Shirley. Agora eu preciso que vocês mandem um oi aqui nos comentários para saber que vocês estão aí ainda online, que vocês sabem que foram sorteadas, tá bom? Mas eu estou muito feliz por você ter, Daniela, participado conosco. Feliz demais por esse conteúdo. Eu quero aprender mais, viu? Já estou aí. É muito bom. A gente está aprendendo todo dia. Como mãe, como professora. Na disciplina positiva, a gente fala que nós não somos... não é um ensinamento assim de mestre para o outro, mas a gente troca.
conhecimento, porque quando eu faço um atendimento com um pai ou com um professor, eu falo da disciplina positiva, ele vai falando da experiência da vida dele, a gente vai trocando, a gente vai aprendendo junto, sabe? É muito importante isso. Muito obrigada por estar aqui. Um beijo, ó, no coração de cada um de vocês. E você vai fazer como? Você pega, aí a pessoa, eu ligo para a pessoa te dá o número, como faz? Ó, eu vou colocar aqui, tá vendo? Eu coloquei aí na tela o contato da Daniela. Quem foi sorteado, que foi a Kellen e a Shirley. Por favor, procura o quanto antes, né, Daniela? Para me agendar o horário. Exatamente. Chama ela no WhatsApp, nesse número que está aí na tela. Tá certo o número? Tá, não tá? Isso, 98678. E não, tá errado. É 98678. Isso, gente, ó. Ela corrigiu aqui para mim. Ó, é 98678, tá? Isso. Eu botei 7678. Ou também lá no Instagram, se você falar, eu respondo também. E quem ficou com alguma dúvida, quiser saber de mais alguma coisa, pode também entrar em contato comigo lá no Instagram ou pelo WhatsApp, tá bom? Que eu respondo com muita boa vontade. Isso, deixa eu só colocar aqui o número certo. 986785307, né? Isso. Pronto, gente, eu vou botar aqui. E aí a Kellen e a Nádia... E a Shirley, perdão. Nádia que está comentando aqui. Procura ainda hoje a Daniela, tá? Isso mesmo. 986785307. Isso, tá? Gente, parabéns para vocês duas. Que seja uma bênção e esse atendimento para a Dani, que eu tenho certeza que vai ser. Depois eu vou agendar o meu. Vai ser muito bem-vinda. E o bom é que a gente faz esse atendimento online, porque os pais têm sempre outras coisas para fazer, ou às vezes com as crianças pequenas ou longe, e isso facilita muito, né? E a importância de você... Eu quis muito fazer essa certificação, porque eu via que na psicopedagogia as crianças tinham muitos problemas, mas a maioria dos problemas vinham dos pais. E na escola dominical também, a gente precisa conhecer o aluno, porque a maioria do problema dele está vindo dos pais, entendeu? A gente precisa ajudar esses pais também. Que a gente faz curso para um monte de coisa, mas a gente não faz curso para ser pai e mãe. Seria tão bom quando a gente pegasse aquela criancinha lá no hospital, viesse um manual, né? Assim, ó, com tudo. Chorou, o que eu faço? Quebrou, xingou, bateu no irmão, o que eu faço? Não tem. Então, hoje, tem esses cursos que a gente pode fazer para melhorar o relacionamento. Isso não é uma coisa que surgiu agora, como eu falei. A disciplina positiva ela tem seus 150 anos e já foi testada. Tudo que está ali nos livros, no manual, já foi feito com várias pessoas. Então, é uma coisa que tem uma base teórica, né? Não é uma modinha, não é uma coisa que se inventou agora. Então, é importante. Muito bom, que bênção. Dani, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, por você ter aceitado aí estar conosco nesse tempo, nessa tarde de domingo. Que o domingo seja abençoado de todos os irmãos. Amém, Jesus. E amanhã, então, a gente vai estar às 7 horas aqui na conferência, tá bom, meus irmãos? Participem, né, Dani? Participem. Tá? Participe. Se você não conseguir ver no horário, mas você vê as outras, porque assim, eu tenho aprendido muita coisa. Aquela primeira que você deu sobre a história da escola dominical, homem, tinha coisas ali que eu não sabia, eu aprendi uma casa de coisas. Verdade. Né? E o que você falou, gente, aproveita essa oportunidade. Eu, quando tenho 44 anos, nos 18, não tinha material, não tinha nada para a gente aprender, não. A gente tinha que se virar com o que tinha. Né? Eu comecei, a tia Tânia dava aula lá comigo, ela começou sendo minha ajudante. E a gente tinha que inventar o que a gente tinha. Não tem o que a gente tem hoje. Gente, hoje você bota lá no YouTube, tem várias ideias. E eu não me conformo. Outro dia eu fiz um atendimento para a professora de escola dominical de juniores, ela reclamou do comportamento deles. Aí eu perguntei como eu dava aula. Gente, não tem como você hoje dar aula
lendo a revista, tem que ter coisa. A minha professora, a minha diretora da escola dominical, a minha sala é bem separada, sabe? Bem lá no alto, longe de todo mundo. Aí ela fala, Daniela, o barulho. Gente, não tem como eu dar aula e se lendo aula para adolescente. Aqui tem que ter barulho, entendeu? Mas tem que ter, gente. Porque eles estão ali, aí eles ficam sedentos de estar ali. A gente tem que ter essa sabedoria, né? Claro que a gente não vai passar dos limites, mas você tem que entender a dinâmica da idade. Quando você começa a entender o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento do ser humano, ver o lado deles faz muita diferença. Com certeza, muita diferença. E que a gente sempre esteja em busca, né, de aprimorar, de conhecer, de aprender, para que a gente possa colocar em prática e não deixar passar, né, as oportunidades de perder as crianças, principalmente adolescentes. Criança, os pais levam. Adolescentes começam a escolher se quer ir ou não. Né? Ou não. Os pais não exercem a sua autoridade, a autoridade que eu falo de pai e de mãe, né, sobre os filhos adolescentes. Então, que não deixemos eles escapar, né? Como você falou aí, que muitos missionários da Cristolândia, quando perguntam, muitos levantam a mão quando fizeram parte do grupo. Isso é muito triste. Então, que a gente haja, meus irmãos, de maneira que a gente não perca, mas que a gente atraia, né? Atrai para nós, né? Estreita esse relacionamento e mantenha, né? Com a ajuda de métodos, né? De técnicas, né? Como você colocou aqui. Então, assim, muito bom, estou muito feliz pela sua participação, estou muito feliz aqui nessa tarde, e que Deus abençoe você. Amém. Todos os irmãos. Amém? Amém. Mais uma vez, muito obrigada a você. E, ó, muito obrigado para cada um que está aí nessa tarde aí com a gente e que depois também vai ver. Que Deus abençoe a vida de cada um grandemente, tá bom? Grande beijo, pessoal. Beijo, beijo, Monique. Obrigada.